Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, juntas todos os dias pela manhã para te manter bem informado. Agora há pouquinho em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou também sobre o tarifaço dos Estados Unidos, que está entrando em vigor hoje, quarta-feira. Nós queremos abrir a negociação, superar esse desentendimento provocado pela extrema-direita brasileira e normalizar as relações. Até 10% nós estamos achando inadequado para o caso da América do Sul. Falei isso para o secretário Bessent em maio desse ano, porque a América do Sul é deficitária em relação aos Estados Unidos. Uma outra coisa que é importante é que nós somos um bloco econômico. O Brasil não pode ser tratado diferentemente do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Bolívia. É um bloco econômico, assim como a União Europeia é um bloco econômico e está sendo tratada de uma forma isonômica. Quem vai conversar conosco sobre tarifaço, sobre consequências para o Brasil, agronegócio, é o professor Daniel Vargas, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez. Bom dia, pessoal. Um prazer voltar a falar com vocês. Muito obrigada. Queria começar perguntando para o senhor justamente sobre essa declaração de agora, de instantes, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, usando um argumento que estamos no Mercosul, então os Estados Unidos não podem cobrar X de um e Y de outro. Do ponto de vista das negociações internacionais, isso faz algum sentido, professor? Olha, Thaís, eu creio que a gente está vivendo uma transição e as lideranças estão com dificuldade de entender a nova realidade. Primeiro, nós precisamos entender onde estamos pisando. Depois a gente pode criticar, avaliar, dizer como o mundo deveria ser idealmente. E a realidade é que, ao longo dos últimos anos, nós temos assistido a uma mistura de dois grupos de ambientes que historicamente eram tratados de forma separada. De um lado, a economia, de outra, a política. De um lado, as regras comerciais, em que tem um conjunto de diplomatas econômicos, de secretários de relações comerciais que negociam. De outro lado, os aspectos políticos mediados pela soberania nacional. Então, os países celebram seus pactos e essas coisas têm que ser separadas. O que está acontecendo com Trump, mas também com tensões que se multiplicam no mundo, é que esses dois ambientes agora se entrelaçaram. E o que está em jogo, portanto, não é mais apenas uma negociação econômica típica em que o Trump não deveria cobrar 10% da gente porque nós somos deficitários. O que está em jogo é uma relação geopolítica em que a economia se mistura com valores e líderes passam a calcular as relações entre os países não só baseado em preço, mas baseado em relações de confiança. Parece algo estranho se nós olharmos para a maneira como o comércio e as relações econômicas se organizaram nos últimos 40 anos. Mas essa é a história da relação entre as nações. E num ambiente de confiança, o que prega mais, o que influencia mais, é como líderes e as suas políticas nacionais soberanas se encaixarão com líderes e políticas soberanas de outras nações. Nesse ambiente, o Trump quer pouco saber se ele está falando com o Haddad, com o ministro da Fazenda da Argentina, do Paraguai. Ele vai estabelecer o Trump e os Estados Unidos, uma relação que seja mais favorável segundo os critérios de confiança deles. Nós podemos discordar, não gostar, mas esse é o cenário com que nós estamos tratando hoje. Professor, muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. A gente viu, né, o ministro da Fazenda do Brasil está tão por fora dessa questão, dessa polêmica toda, que ele, que é a principal autoridade de economia do governo, ignora que o governo Lula, o governo Trump, não está nem aí para essa questão do multilateralismo, alegar que é injusto, o Brasil não aceita que ser tratado de maneira diferente dos demais países do Mercosul. Isso é bullshit. Isso é bobagem, isso aí não significa absolutamente nada, né? Está com inveja das relações muito especiais que foram estabelecidas pelo governo Milei com o governo Trump e favorecendo, portanto, a economia e politicamente também o governo da Argentina. E fica preso a essas questões, né? Isso aí foi provocado pela direita. Poxa, nós temos um presidente que chamou o presidente americano de nazista, e a culpa é do outro sempre, né? Eles ficam terceirizando a responsabilidade. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte:
Fala-se que o secretário do Tesouro receberá o ministro da Fazenda do Brasil nas próximas semanas, não se sabe exatamente quando será, e nem sequer se haverá, mas enfim, é o que o governo divulga. Acha que é possível, a esta altura do campeonato, com as tarifas já em vigor, haver algum tipo de reversão? Bom, Cláudio, eu concordo com a sua perspectiva. Eu creio que nós estamos vivendo um período de negação pós-trauma. As tarifas vieram com um grande impacto. Primeiro, o Brasil, lá no primeiro momento, foi premiado com a tarifa de 10%. Pensamos que estávamos em vantagem. Logo depois, agora nessa segunda rodada de negociações, os Estados Unidos decidem por impor ao mundo tarifas que vão de 10% a 40% e nós ficamos com 50%. É o país do planeta com as tarifas mais altas do mundo. E isso provocou um trauma. Como pode? Nós que parecemos estar ganhando nessas negociações com os Estados Unidos, somos agora os grandes perdedores. E o trauma vem junto com ele, e é assim na psicologia das pessoas, sejam elas civis, sejam elas políticos, por um período de negação. Há uma resistência, mas idealmente não poderia ter sido assim. Mas não é justo. Mas veja, somos partes do Mercosul. Mas tem um candidato da oposição. Mas nós somos tão bons. Essa não é mais a realidade. A realidade é que agora nós temos um mundo em que o circuito de relações econômicas se mistura com a política e as tensões que isso desenvolve pede um tipo novo de consciência, de postura e de mediação. Feito isso, qual é a questão? Seremos capazes, em uma conversa com o secretário de Tesouro, com o secretário de Comércio, com o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos, de negociar, com base em interesses brasileiros, uma redução das tarifas com os Estados Unidos? Em tese, seria até possível. Na realidade, a jogar pelas informações que temos à mesa, altamente improvável. Não me parece que o que os Estados Unidos querem do Brasil é a redução de uma ou de outra tarifa particular. A minha perspectiva particular, se me permite, é que me parece que hoje, no cenário estabelecido, se o Brasil zerar as tarifas para todos os produtos americanos, ainda assim as tarifas americanas sobre o Brasil persistirão. Professor Daniel Vargas, conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. Professor, Donald Trump já anunciou que vai aumentar a taxação da Índia por seu relacionamento comercial com a Rússia. O Brasil também já foi avisado e nós compramos principalmente muito fertilizante de Moscou. Não está dando para entender essa política do governo, porque eu queria até que o senhor explicasse, porque o senhor entende muito disso, como é que isso pode afetar o nosso agro? Eu estou dizendo pela dependência total que nós temos desses fertilizantes importados. Sônia, essa sua pergunta, ela me faz refletir sobre o que me parece o aspecto mais preocupante, talvez ainda menos visível dessa onda tarifária. Porque, por um lado, temos os impactos diretos. Então, quem vendia manga ou frutas ou pescado para os Estados Unidos pode perder o seu produto. Quem vendia café para os Estados Unidos talvez tenha uma perda de preço para realocar para outros mercados. Mas as grandes consequências, a meu ver, são indiretas. São aquelas que vêm na sequência da primeira decisão. Seja porque alguns investidores vão olhar para o Brasil e dizer: eu não sei se eu quero me arriscar em fazer o meu investimento ali. Seja porque isso atrai uma discussão, um escrutínio mais profundo sobre por que exatamente o Brasil passou a entrar na mira de decisões americanas. E o que tem acontecido agora, e eu chego ao teu ponto, é que a Europa, os Estados Unidos e outras lideranças ocidentais começam a se perguntar: será que o Brasil está de fato se posicionando nesse xadrez global para atenuar ou passar pano para alguns problemas de países que participam de guerras, como a Rússia, por exemplo, e a partir daí há uma discussão cada vez mais forte na Europa e agora nos Estados Unidos, com a lei prestes a ser aprovada no Senado, que autorizariam a imposição de sanções secundárias a países que financiam o esforço de guerra russo comprando seus produtos. Há poucos anos, o Brasil importava zero óleo diesel da Rússia. Agora, a Rússia é o nosso principal exportador, que responde por mais de 60% do óleo diesel que nós compramos de fora. O que significa isso na prática? Que viramos alvo. Viramos alvo de um esforço internacional
que passa a escrutinar não só as decisões econômicas, mas políticas e morais adotadas pelo Brasil. Gravíssimo para o agronegócio, afinal de contas, temos um setor altamente globalizado e dependente da importação de insumos. Boa parte dos nossos fertilizantes vem da Rússia, uma parte da Ucrânia, também não é uma situação muito vantajosa, e sem isso, pode anotar, vai haver uma queda expressiva na produtividade brasileira. Professor Daniel Vargas, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Muito bom ouvi-lo mais uma vez, viu, professor? Nesse momento aqui em que a gente está precisando de luz mesmo para entender tudo o que está acontecendo. Até a próxima, hein? Obrigado, Thaís. Um abraço a todos. Obrigada. Já já tem mais notícias chegando aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.